Um idoso hoje para a instituição ele custa em torno de R$ 4.500. Esse valor eu posso considerar que ele está desatualizado, considerando os preços das coisas de hoje, né? Então, em torno de R$ 4.500 é o custo mensal. Mas uma das coisas que gera um incômodo muito grande, e a gente percebe isso no dia a dia, no olhar dos idosos, é exatamente o abandono. De alguns, nem todos, é claro, mas alguns se sentem... Não tem um parente que vai visitar, às vezes os filhos não querem visitar mais, mas se a gente não quiser ficar velho, tem que morrer novo, né? Não é a nossa pretensão. Naquele momento da vida, isso já não é mais importante. O mais importante se tornou a presença de alguém que ele criou. Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e essa é a série Vozes que Transformam. Com parceria com a Zimec, a gente está trazendo as 15 instituições aqui no AcionaCast para descobrir, para conversar, trocar um papo e entrar mais profundo ali em cada instituição, conhecer elas de um jeito diferente. Essas 15 instituições são instituições que a Zimec ajuda e hoje o papo é com o Frederico, presidente da Ascobec Lar Bom Pastor. Aqui, horas ou outras, vocês vão ver eu falando asilo, mas não usa asilo mais, lar de idosos, mas só para as pessoas poderem entender mais rápido, tá? Então, explicado. Frederico, seja bem-vindo ao AcionaCast. Eizinho, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito estar aqui. Muito obrigado. Vamos já começar direto ao ponto. Qual é a maior necessidade e desafio enfrentado hoje? Sim, hoje o lar de idosos é um desafio todos os dias, né? Em manter aquela estrutura funcionando, manter a equipe, né, de trabalho, o tratamento diário com os idosos, o cuidado diário. Esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje. E por ser um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana, não tem feriado, não tem final de ano. Então, assim, é uma missão que nós temos todos os dias para poder cuidar de quem está conosco. Olha só, qual que é a importância das empresas como a Zimec, como a Queima do Alho, nesse papel social? E, tipo assim, é um papel social que eles assumem e que não é deles. Qual que é essa importância na sua visão? O que a gente percebe é o quanto que Cláudio, né, é abençoado por Deus. O quanto as pessoas se preocupam com os outros, e essa questão dos empresários, da Zimec, esse cuidado, o apoio que dá para as instituições. O Lar Bom Pastor tem muito que agradecer, porque ele sempre tem apoiado a gente, sempre tem enviado doações. E esse apoio, ele faz o quê? Faz com que as instituições sigam um pouco mais saudáveis, elas consigam ter uma estrutura um pouco melhor, consigam dar uma condição melhor para os seus usuários e também para os colaboradores, que hoje a Zimec é uma parceira nossa, inclusive nisso, né? Nós temos um plano que atende também os colaboradores da instituição. Isso acaba trazendo benefício para ambos os lados, tanto para os internos, que é os nossos idosos, também os colaboradores. Fala da parte do benefício que a Zimec... De consulta. Show de bola. Não, a Zimec, eu já trouxe eles aqui, é um pai, é uma mãe para a cidade. Eu sempre falo que se a Zimec acabar, irmão, nós está lascado. Sim. Está lascado. Realmente é uma grande parceira da cidade e colabora muito com isso. Muito mesmo. Eles é forte. Se o seu telefone tocar amanhã dizendo que esse ano não tem a queima do alho, então a doação ela não vai chegar, o que você vai cortar? Até me passa pela cabeça o que cortar, porque todos os atendimentos que a gente faz, tudo que a gente fornece para os nossos idosos já é o essencial. Então, o que cortar do que eu já ofereço, que é o essencial, que é a alimentação, que é a medicação, que é o cuidado próximo, né? É a energia da instituição que é paga, é o remédio, é a fralda que é muito cara. Então, assim, eu fico pensando, o que cortar? Nós não temos nenhum luxo para poder cortar. Então, o que eu
penso que não tenho o que cortar, né? Assim, eu preciso da doação, a gente precisa de receber esse recurso. Nós não temos nessa alternativa. Na minha lista lá de prioridades, tudo hoje que a gente fornece é prioridade. Caramba, é pesado isso, hein? Não, é. Porque, tipo assim, isso joga um peso maior na queima do alho e joga um peso também no pessoal que nunca doou. Porque, cara, se você não tem como cortar, se você não tem luxo, cara, fecharia no caso. Se você for olhar por esse lado, se não vir doação, não vem dinheiro. Sim. E a próxima pergunta já encaixa nisso aqui. Sim. Seria isso. Sim. Depois de você não ter opção de cortar nada, Neizinho, é sem opções, né? Nós temos que continuar, não tem opção de mudar algo nisso, não. Caramba. Ficaria sem condições de manter a instituição. Eu não esperava essa não, viu? Muita gente acha que o lar de idosos, ele vive de verba pública. Mas vamos trazer a verdade para aqui. Se não fosse a iniciativa privada, a Zimec, Queima do Alho, várias outras aí, cara, pararia igual a gente falou aqui. Mas vamos esclarecer isso. Tem verba pública nisso? Exatamente, Neizinho. É claro que existe, né, as verbas públicas que vêm para a instituição, mas sem as doações, sem o apoio dos empresários da cidade, a doação que vem. Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou doar apenas uma peça de roupa, eu vou doar apenas R$10, R$20, R$5, é um pacote de algum alimento para a instituição, acha que é muito pouco, mas é de pouco em pouco, né? Essa soma do pouco, Neizinho, que forma a necessidade ou a ajuda na necessidade básica da instituição. As verbas públicas, elas também são direcionadas, mas elas não são suficientes. A gente até entende também o volume de demanda, Neizinho, que existe hoje no Brasil, em todas as cidades. O governo não vai conseguir suportar tudo. Então a iniciativa privada, o apoio dos empresários é super importante para manter essas instituições funcionando, né, de forma saudável, como a gente tem lutado todos os dias para manter. Cara, sabe uma coisa que passou aqui na minha cabeça? É o seguinte, a gente está numa cidade, um dos maiores polos industriais, está entre um dos maiores ou maiores. A renda aqui, ela per capita, ela é muito grande, 40 e poucos mil, se eu não me engano. São 35 mil habitantes, então vamos pegar 15 mil habitantes. Se cada um doar, Igor, você falou, doar uma flauta, uma coisa, doar R$10 que seja, todo mês aquilo ali, cara, olha o quanto a vida de vocês seria muito mais fácil. E eu falo financeiramente, né? Sim. E isso quebra aquele paradigma das pessoas falarem, cara, meu dinheiro não vai fazer diferença. Cara, se 15 mil pessoas doar R$1, já é 15 mil no caixa. Isso já paga muita coisa, né? Isso a gente tá falando de R$1, né? Sim. Então isso é importante a gente trazer para a pessoa ter essa matemática na cabeça dela aí que faz diferença, sim. Exatamente. Pequenas doações faz muita diferença. Com certeza. Diante de tanto desafio que você tem, cara, a gente tava conversando nos bastidores aqui, o que você vê no olhar de um idoso que te dá força para continuar a cada dia? Tem uma passagem muito legal que eu lembro que o ano passado, quando eu assumi a presidência do Lar Bom Pastor, uma idosa chegou para mim e falou assim, Frederico, eu fico pensando como que você teve coragem de aceitar esse desafio, mas fique tranquilo, nós vamos fazer de tudo para não te dar tanto trabalho. E ali eu vi que alguém que já não consegue mais produzir, alguém que já não consegue mais ser tão útil, né, para outras pessoas, dependendo da ajuda de alguém para poder ter os seus últimos dias de vida com dignidade. E na hora que eu ouvi essa fala, eu percebi que todos nós temos uma missão para ajudar o outro, para ajudar o próximo. E um dia eu ouvi uma frase, e essa frase eu ouvi do meu pai, não foi ele que a criou, mas ele disse, quem não vive para servir, não serve para viver. E a partir disso, cada dia eu tenho certeza de que ajudar o próximo, de que fazer algo para alguém faz mais bem para nós do que para eles.
Então, todos os dias eu vou lá, alguns idosos me abraçam, outros me chamam de meu melhor amigo, né? E apesar de não ter tanto contato com eles todos os dias, mas isso se tornou muito importante para mim e por isso que eu continuo nessa missão. E já entrando nessa linha, quem é o Frederico, presidente do Lar Bom Pastor? Sou uma pessoa que, né, não sou nascido em Cláudio, sou nascido em Contagem, mas moro em Cláudio já há 40 anos, mais de 40 anos. E estou aqui, trabalho na empresa Secote atualmente, né? Tem 15 anos que eu trabalho na Secote, é uma gratidão enorme. E aqui eu construí minha família, aqui eu, né, crio os meus filhos, aqui Deus me abençoou, aqui eu consigo viver feliz, né? Uma cidade abençoada, uma cidade muito próspera. E nessa cidade é onde que eu também quero dar minha contribuição, minha colaboração para ajudar as pessoas. Então essa missão que me foi confiada, eu percebo a cada dia que me faz muito bem. Lógico que é uma missão desafiadora, tem os dias de desespero, mas nós vamos rompendo juntos e com o apoio de todos, com certeza nós vamos bem mais longe. Eu acho isso importante trazer quem são vocês, porque eu acredito que eu já deve ter falado isso aqui, porque muita gente olha vocês e fala assim, pô, cara, rico, tem o tempo livre e tá caçando estátua, né? Então isso é bom vocês trazer quem são vocês, que vocês também trabalham, para as pessoas ter um entendimento que, cara, vocês não estão ali pelo status não, irmão. Se fosse por status, acho que você estaria em outros lugares, né? Então eu acho isso importante trazer isso à tona, né? Me fala o seguinte, quem são as pessoas atendidas hoje? E hoje a gente atende o público idoso, né? Acima de 60 anos, pessoas com muitas carências, necessidades, que não consegue, né? A familiar não consegue cuidar deles em casa, e que precisa de um local de apoio, com atendimento 24 horas, com acompanhamento, com cuidados próximos. Esse é o nosso público de pessoas que hoje não conseguem, não podem ficar sozinhos, o familiar não consegue às vezes cuidar deles em casa. Esse é o nosso público. E o seguinte, é até uma pergunta sensível, mas não tem como não fazer ela para você. A gente sabe que existe uma dor silenciosa. Muitos idosos são esquecidos pelos filhos, são esquecidos pelas famílias. O que dói mais? A falta de dinheiro ou ver a família largar o idoso ali e nem ligar para saber se está vivo? Que pergunta interessante. É lógico que o recurso financeiro ele é muito importante para manter a estrutura, né? Toda a estrutura rodando. Mas uma das coisas que gera um incômodo muito grande, e a gente percebe isso no dia a dia, no olhar dos idosos, é exatamente o abandono. De alguns, nem todos, é claro, mas alguns se sentem... Não tem um parente que vai visitar, às vezes os filhos não querem visitar mais, assim, o irmão, a irmã, e já não consegue mais, né, dar aquela atenção de que quando a pessoa ainda estava, né, produzindo alguma coisa, bem, às vezes de saúde, com uma idade mais jovem, e agora que chegou nos últimos dias, mais no fim da vida, aquela pessoa fica um pouco mais esquecida. E esse sentimento é que a gente tem todos os dias, os colaboradores, assistente social, luta com vários para poder visitar. Muitos deles chegam para mim e falam assim, Frederico, liga para o meu filho e pede para ele vir cá me visitar. Muitos pedem para, olha, fala com meu irmão para vir cá, que eu tô com saudade dele. Eu tenho um idoso lá que ele me pede, olha, me leva na casa da minha prima, que eu tenho saudade de ver ela. E ela tem boas condições e nunca vai lá visitar ele. E o sentimento que eles me passam é que eles ficaram esquecidos. Eles ficaram de lado e que ninguém se importa, ou poucas pessoas se importam. É claro que temos pessoas que às vezes não são da família, vão com frequência na instituição, dá o apoio, mas o familiar é muito importante. O laço familiar muda muito a vida do idoso. Pode-se falar que, tipo assim, uma dor deles, vamos assim, seria essa não presença da família. Com certeza. Ficar num lugar, vamos pôr assim, entra dia e tá ali sozinho. Exatamente, Neizinho. Muitos deles
O que eles mais queriam, eles não querem uma roupa bonita, eles não querem um celular, até porque muitos nem sabem mexer. Não querem uma viagem cara. Naquele momento da vida, isso já não é mais importante. O mais importante se tornou a presença de alguém que ele criou. A presença com quem ele conviveu, os melhores amigos. E nesse momento é o que faz a diferença para alguém que está numa instituição e que ninguém vai lá ou poucas pessoas vão lá visitar. Tem idosos lá que nem no Natal eles recebem a visita de um parente. Nem no evento que a gente faz, o almoço de Natal que é feito, convida todos os familiares, eles têm que sentar com outras famílias porque ninguém senta lá com eles. Porque ninguém vai com eles. Nenhuma justificativa, nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. E os colaboradores da instituição apoiam isso, tentam suprir, mas é claro que tudo que nós fizermos ainda não é o suficiente em comparação com um familiar, com um parente, com um filho, né? Com uma mãe, com um irmão. Não tem. Cara, a Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, né? Eu creio que tem muita gente que pode ter tido uma infância não tão legal, sim, né? E isso tem mesmo, isso existe mesmo, não tem como a gente passar pano nisso. Mas o que eu vejo é o seguinte: honrar é honrar, certo? Então tem quantas pessoas que daria tudo que ela tem pro pai estar vivo, pra mãe estar viva, né? E a gente vê isso, assim, você fala, eles não querem uma roupa, eles não querem uma viagem, eles só querem a presença ali, às vezes, dos netos, né? Exatamente. Cara, isso comove a gente porque a criança de hoje é o jovem do amanhã. O jovem do amanhã é o nosso idoso no futuro. Exato. Então, se a gente tem uma população grande, vamos pôr assim, ativa, beleza, essa população já ela vai ser os novos idosos. Exato. Né? Então a gente tem que parar para pensar isso, cara, por que eu não tô honrando meu pai e a minha mãe? Por que eu agora utilizei eles como se fosse uma ferramenta velha? Não é o útil para mim, tá me dando muito trabalho, vou pôr no asilo. E muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas têm a condição financeira. Uma coisa é você não ter condição financeira para dar vamos pôr assim, o que a pessoa precisa, o que seu pai, o que sua mãe precisa, ok, certo? Mas outra coisa é você ter uma condição financeira e, vamos pôr assim, top, que você pode deixar uma enfermeira por conta que aquilo ali não vai fazer nada, vamos pôr, cócega nenhuma no seu orçamento, e você permite que o seu pai e sua mãe está no asilo. Será que vou puxar a responsabilidade para mim, será que você se colocaria no lugar do seu pai? Se fosse o seu pai te internando, será que o que você ia sentir? Será que você falar, caramba, meu pai tem condição financeira e tá me esquecendo? Às vezes é isso que você tá fazendo hoje. Isso aí eu tô falando para você que tem condição financeira, certo? Então não tem como passar um pano molhado nisso, porque, cara, não dá, mano. Se eu tenho dinheiro, não dá. Se eu tenho financeiro, não dá. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho a condição e ele vai passar apertado comigo, ok, né? Mas não tem como passar um pano nisso, ô Frederico. Uma dúvida que eu sempre tive: por que asilo, ou melhor, lar de idosos, né, é pouco visitado? E eu chego à conclusão de que ali boa parte das pessoas entende que são pessoas que estão ali, que já não tem mais serventia, já não consegue produzir mais, que já não tem tanto valor social mais, né? O valor social é a quem produz algo, quem gera algo, quem pode te entregar algo. O que um idoso pode entregar, né? Então, a conclusão é essa, que nem sempre as pessoas vão ter esse apreço ou vão querer visitar. Mas imagino, né? Deve ser muito triste você ficar esquecido, deixado de lado. Com certeza a gente consegue expressar em poucas palavras, ou às vezes contar para alguém o que a gente percebe no exterior. E quantos não conseguem nem expressar, né? Não fala a dor que está carregando por se sentir abandonado. É forte, cara. Ó,
qual que é a capacidade de vocês lá hoje? Qual foi o momento mais difícil que você passou lá enquanto presidente? A nossa capacidade hoje, 38 idosos, nós estamos com essa capacidade máxima. Um dos momentos mais difíceis, sem dúvida, foi... nós tivemos uma determinação para receber uma idosa e ela tinha uma doença, uma situação grave, né, de saúde, e que nós não tínhamos estrutura para receber, né? A gente não tinha estrutura física, também não tinha estrutura humana e profissional para cuidar dessa idosa. E nós ficamos entre a cruz e a espada, porque existia uma ordem para a gente receber e a gente não tinha condições de cuidar como deveria cuidar. E o que fazer nesse momento? Recebe ou não recebe? E às vezes a gente, como presidente, é pressionado a fazer coisas ou, né, assumir responsabilidades que a gente sabe que não vai conseguir, né? E foi nesse momento que eu entrei um pouco de desespero, né, e ficava assim, mas qual atitude que eu devo tomar agora como presidente da instituição? Receber e correr o risco de não prestar uma atenção adequada para a pessoa e acontecer um pior, ou não receber e descumprir uma determinação, né? Então, foi um dos momentos mais difíceis, recentes, que eu passei, mas... E teve outros, claro que teve outros, às vezes questões financeiras, tem que honrar um compromisso em tal dia e você não ter o recurso disponível. E, assim, dentre outras que a gente passa todos os dias, sabe, Neizinho, para poder ofertar o melhor. E, assim, é uma questão que a gente faz por amor mesmo, porque ninguém ali é meu parente, Neizinho. Todos que estão ali, eu os conheci há 1 ano e meio atrás, quando eu assumi a presidência da instituição. Então, tudo que a gente faz ali é em prol do próximo mesmo, né? Não é ninguém da minha família, é um parente meu, mas amanhã pode ser alguém da minha família, né? E esse é o propósito da gente tentar ajudar as pessoas. Caramba, que situação, hein? Cara, me levanta aqui se você tem esse dado aí, qual é o custo para se manter um idoso hoje? Existe uma estimativa, né, pela Secretaria de Assistência Social do Estado, que o custo, esse custo foi feito há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. Um idoso hoje para a instituição ele custa em torno de R$ 4.500. Esse valor eu posso considerar que ele está desatualizado, considerando os preços das coisas de hoje, né? Então, em torno de R$ 4.500 é o custo mensal. Então tá, então a conta básica 4.538 vai dar uns 170 e poucos mil de custo. Sim. Caramba, mas aí qual que é a mágica que vocês fazem? Vamos pôr assim, tem a queima do alho, tem a Zimec, beleza, mas cara, vocês faz brotar dinheiro assim do nada, porque a conta não fecha, irmão, é muita despesa. Sim, é uma coisa que a gente aprende todos os dias. É a mão de Deus que cuida sempre, né? A mão de Deus é que ajuda todos os dias, que impulsiona as pessoas a ajudar, que impulsiona, né, os políticos a direcionar recursos, que impulsiona e motiva a direção da queima do alho, os empresários, a Zimec, as pequenas doações, as pessoas que ligam todos os dias, olha, tem uma bolsa de roupa aqui que eu não uso mais, tem uma cama que a gente quer doar para alguém. Então, assim, é esse conjunto, Neizinho, de todos os dias ter um pouquinho de cada um que a gente vai levando, né? Que nós vamos sobrevivendo dia após dia. Frederico, tá sobrando? Não tá sobrando. Mas todos os dias a gente luta para fazer o melhor e, é claro, junto com a sociedade, com toda a sociedade, toda a população, contribuindo. Por isso que no início a gente falou, às vezes a pequena doação, Neizinho, mas eu só tenho R$10 para doar, eu só tenho uma blusa para doar, eu só tenho uma cama, um colchão. Esses dias tem uma colaboradora da instituição, Neizinho, eu faço questão até de citar o nome dela, ela chama Luciene, e ela apoia a instituição nos mínimos detalhes. A percepção do olhar feminino faz muita diferença para os idosos. Que esses dias ela me ligou e falou assim: Frederico, eu vou fazer uma campanha do pijama, porque eu tô vendo que tá muito frio e os idosos precisam de um pijama novo, precisam de um pijama quentinho e tal. E ela movimentou, fez a campanha, enfim, comprou os pijamas, Neizinho, levou.
e me ligou e falou assim: Frederico, olha, já levei os pijamas, alguns já estão usando, peguei uma mantinha de um lá e já cobri um idoso que estava com frio. E eu falei com ela, falei assim: Luciane, que olhar, que carinho é esse, que atenção é esse? Então é o conjunto de forças de várias pessoas e o resultado fica tão bonito como tem sido todos os dias. Caramba! E falando em doação, vamos esclarecer isso aqui. Como que as pessoas, vamos pôr assim, daqui da cidade, pessoa de fora que tá ouvindo a gente chega aí em mais de 200 mil contas a nível Brasil todo mês. Pessoa que tá vendo essa entrevista, tá vendo o corte, sim, como que ela pode ajudar? Tem uma chave Pix, vamos pôr, as pessoas daqui podem doar, igual você falou, pode doar várias coisas. Deixa isso aí claro. O Lar Bom Pastor, ele tem um Instagram, inclusive para divulgar, né, as ações, os trabalhos, as atividades que são feitas com os idosos, a estrutura da casa. O objetivo ali é mostrar para as pessoas que colaboram, que ajudam, para onde o recurso está sendo direcionado, né? E lá, através do Instagram também, nós temos a chave Pix, onde as pessoas podem entrar, pegar a chave e fazer o seu depósito. Nós recebemos sempre várias doações, né, através da chave Pix. Muitas pessoas falam assim: olha, eu não imaginava que o Lar Bom Pastor era desse jeito, olha, que tem essa atividade com os idosos. E através dessa divulgação que a gente faz, não por marketing pessoal, o objetivo é o marketing da instituição. E quando a gente faz o marketing da instituição, nós estamos fazendo para favorecer os 38 idosos que estão lá conosco, né? Então nós temos o nosso CNPJ, cai direto na conta, existe prestação de contas todos os meses da instituição. Então, assim, de forma tudo muito transparente, sabe, Neizinho? Então, já que você me perguntou, né, vou aproveitar o momento. A nossa chave Pix é 02 038 812 1000 contra 51. Esse é o nosso CNPJ, vai estar como Associação Comunitária Beneficente de Cláudio, que é a razão social da instituição. Ok. E as pessoas daqui, elas podem doar roupa, pode doar fralda, pode doar tudo isso? Tudo isso, muito bem-vindo sempre. Nós temos, às vezes tem gente que pergunta: eu não tenho condições de levar, né, para levar é pesado, ou não tenho transporte. Já teve pessoas que falaram: olha, eu não doei porque para mim ir lá na instituição, no endereço de vocês era complicado, por ser longe e tal. Mas nós temos, né, colaboradores que estão lá na instituição, ou às vezes pessoas também que ajudam, que fazem essa coleta, né? É só fazer contato com a instituição, nos avisar, e a gente faz, né, com o veículo da instituição, vai lá e busca a doação com o maior prazer. Talvez o que para você pensa assim: mas não vai servir. E vai servir sim, né? O que você nos enviar com certeza vai ter bom proveito. Então não fique constrangido de fazer a sua doação, mesmo que pareça para você pequena, mas para nós o conjunto de várias coisas pequenas se torna grande. Só antes da gente ir para a última aqui, uma curiosidade minha. A convivência de vocês lá com esses idosos vamos por assim, eles têm essa convivência como família, por ser, vamos por assim, a gente trouxe isso, que são pessoas que às vezes a família não vai lá, às vezes não, a família não vai. Eles têm esse sentimento ali, que vocês é próximo? Tem, com certeza tem. Tem uma história muito legal, que tem um idoso lá, todas as vezes que eu vou na instituição, ele às vezes está jantando, ele está tomando café. Já teve vezes ele está dormindo e fica sabendo que eu estou lá, escutar minha voz, não só minha, mas de outros membros da diretoria também, que ele tem muito apreço, e dele levantar e ir lá abraçar, né? E vai, me abraça. Às vezes ele está almoçando e está com a boca suja de feijoada, né? Por várias vezes ele já quis me beijar, chega lá com a boca suja de feijoada: ô Frederico, meu amigão, e me abraça e me beija e tal. Então, assim, eles com certeza têm a gente como alguém da família deles, e esse idoso é um dos que não recebe visita. Ele sempre fala: Frederico, me ajuda a encontrar as minhas filhas, né? Ele tem 2 filhas e já tentamos localizar, não encontramos. E então eles sim têm o sentimento de que a gente é a família deles. Então, todos os dias por várias vezes eu já cheguei lá, alguns me contavam: olha, hoje eu não estou bem. Por que você não está bem? Aí a gente vai ouvir por que não está bem. Então ali realmente é o lar deles, é a casa deles, é a moradia deles. Então a gente precisa
todos os dias levar alegria, levar motivação, coisas boas para eles e mostrar que ali eles têm uma família, tem alguém que está preocupado e que vai cuidar deles até os últimos dias deles, né? E da melhor forma possível. Caramba, é massa, né, mano? É bom, assim, a gente fica assim, Guizinho, eu fico pensando, ser sozinho, você não ter bom, assim, você se apega numa pessoa que não é do seu sangue, como se ela fosse. É aquele ditado que se fala, né? Pai não é aquele que vamos assim, que colocou no mundo, é o que cria, né? Então, cara, é bacana a gente ver esse sentimento aí. Você me falou de Deus, né? Teve um certo ponto aí que você colocou Deus aí, que falou que tem a mão de Deus. Vendo você aqui falar, contar, cara, eu acredito que tem a mão de Deus em tudo ali, né? Sem dúvida. Porque o idoso, ele volta a ser criança. Só que a gente não está preparado para isso, né? Mas eu acredito que deve ser a mesma inocência da criança. E vocês que vamos por assim que tá ali pode até falar mais disso. E vamos por assim, fazer essas doações chegar todo dia, fazer os remédios chegar, fazer ter pessoas igualzinho essa menina que você falou, Luciene, né? Sim. Ter pessoas igual ela, dedicada, por mais trabalho que tem, ela arrumou mais um trabalho, mas com a preocupação do frio, com a preocupação ali se fosse uma pessoa da família dela mesmo. Cara, eu não vejo outra coisa, vamos por assim, você entrar como presidente, Deus te usar, a outras pessoas da diretoria, vocês não ganham nada. Muito problema, cara, eu trouxe 3 instituições aqui, eu já tô, como se diz o outro, assim, com a cabeça, vamos por assim, lotada já, que eu falo assim, caraca, é Deus mesmo usando o Marcílio, usando o Francisco, usando o Frederico, outros que vão estar aqui. Cara, eu creio que eu vejo a mão de Deus aí para não deixar hora nenhuma essa verba passar. Como você tem essa visão? Quando eu falo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus em todos os aspectos. Eu chego lá na instituição, eu vejo os colaboradores, a dedicação, o carinho, a atenção. Todos os dias, cada colaborador tem com os idosos. O respeito, a atenção com eles, o cuidado no detalhe, sabe? Chego lá, vejo os idosos bem cuidados, bem vestidos, com o cabelinho arrumadinho, com a barba bem feita. O dia que eu cheguei uma das primeiras vezes, quando eu assumi a presidência, que eu chegava lá e via os colaboradores, né, os cuidadores, as técnicas que precisam de fazer a barba dos idosos. O idoso, às vezes, ele chega num ponto da vida que nem a barba ele consegue fazer mais. Hein? Se deixar o barbeador, ele se machuca. Então precisa de ter alguém ali para fazer isso. E são vários fatores que todos os dias eu vou lá e eu vejo. Então, é só a mão de Deus para manter isso aqui funcionando, de pé. Porque se não for a mão de Deus também para dar condição para os empresários produzir, né? Se não for a mão de Deus para poder dar saúde para as pessoas que colaboram, se não for a mão de Deus para poder fazer o recurso se multiplicar, né? O alimento chega lá, ele se multiplica, né? É impressionante. Nós temos um dos membros da diretoria, ele tem muita influência com pessoas que mexem com verdura, Ceasa. Ele chama Cláudio, até vou citar o nome dele aqui. E ele fala assim: Frederico, eu vou pegar a caminhonete, vou atrás e vou conseguir doações. Uma vez, ele lá em Belo Horizonte, saiu de madrugada, ele só me mandou uma foto da caminhonete lotada e falou assim: se tivesse um caminhão, eu levava o caminhão, Frederico. E o bacana é que no dia ele trouxe determinado alimento que eu não me recordo, e foi um volume muito grande para nós. E nós dois alinhou e falamos: não, para nós é muito. Vamos dividir com outro lar de idosos também. E na época ele foi, pegou, deixou a metade lá para nós, pegou o carro, foi lá e levou pro Lar Santo Antônio, pro Bom Samaritano. Então essa parceria é pro bem social, é pro bem das pessoas, é para ajudar as famílias. A gente sabe também que tem famílias que realmente não tem outra alternativa a não ser colocar o
pai e a mãe lá. Talvez não é por querer colocar. Tem os casos de descaso, claro que tem. Mas também tem os casos de extrema necessidade. Tem os familiares que... tem um familiar da dona Júlia, eles... Todo sábado eles estão lá, Neizinho. Todo feriado, final de semana, geralmente sábado e domingo. Eu vejo que tem... Eu não sei se ela é sobrinha da dona Júlia, e da dona Julieta, na verdade. Todo final de semana vai ela, vai o namorado, vai ela e o marido, ou outros sobrinhos dela e o marido. Então, assim, eu vejo que tem familiar ainda que se preocupa. Então, nós podemos ainda acreditar na sociedade, nós podemos acreditar que ainda tem pessoas boas, que tem pessoas que preocupam com o ser humano. E esse olhar nós precisamos transmitir todos os dias, que se nós não preocuparmos um com o outro, né, às vezes o nosso olhar é só para os bens materiais, ou só para as coisas que vão ficar por aqui. E a Bíblia é muito clara, né? Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Será que estamos fazendo isso, Neizinho? Essa é a pergunta para nós. Isso aí. Aproveitando já sua deixa aí, muita gente, vamos pôr assim, muita gente mesmo. Isso aí, eu assim, já chegaram muita gente em mim e falar, tal empresário comprou mais tal caminhonete, tal empresário comprou um apartamento de bilhões, que não sei o quê, e não paga um salário que é justo e tal coisa, aquilo outro. Cara, se a gente for parar para pensar, por que você não recebe mais? Porque às vezes é você que não quer crescer na empresa, você não estuda, você não busca, certo? E se o empresário está comprando uma caminhonete, um apartamento milionário, cara, graças a Deus, que Deus abençoe ele cada dia que ele compra uma Ferrari, que ele compra um jato aí, o que ele quiser, porque são esses empresários que estão ali dentro do lar dos idosos. São esses empresários que estão em várias outras instituições. Agora, imagina se a gente está numa cidade que todos os empresários estão endividados, ou todos os empresários estão sendo presos. Como que seria a nossa cidade? Se você buscar no aplicativo aí das indústrias, tem 15, 38 vagas, você pode escolher aonde você quer trabalhar, em qual empresa que você quer trabalhar, qual cidade do Brasil que tem isso, Frederico. Sim, certo? É então, antes de você falar assim, antes da pessoa pegar e falar, caraca, a pessoa o empresário tá gastando dinheiro à toa. Cara, o dinheiro é dele, a empresa é dele, ele conquistou aquilo com o suor dele. Então, quanto mais esse empresário ele subir, mais ele consegue ajudar. Então, se hoje a gente às vezes não ajuda a população em si, vamos falar da gente todo, a gente não ajuda, tem empresário que doa 40, 80, 100, 200, 300 mil reais aí, e graças a Deus que existe a empresa dele, e ele prospera cada dia. E isso é uma coisa também que a gente não pode passar o pano também não, sabe? Exato. Tem um fato muito legal, como eu trabalho na Secote já tem 15 anos, estou lá desde 2012, né? É um orgulho para mim, é uma alegria. E quando eu assumi a instituição, passou alguns dias, o Sidney me chamou e falou assim, Fred, o que você está precisando lá? E eu falei com ele algumas demandas, né? Ele mandou uma pessoa lá na instituição, o Fred não falou o que está precisando, às vezes a gente fica um pouco constrangido, né, de falar. E assim, tem sido um grande colaborador com o Lar Bom Pastor, direciona recursos para lá, e teve um fato super legal que aconteceu, que um dia ele falou assim, olha, eu vou mandar uma televisão para lá. Ele mandou a televisão e nós ficamos pensando, acho que essa televisão vai sobrar, vai servir para a gente colocar no escritório para fazer reuniões e tal. E deu que a televisão chegou, mais ou menos uns 15 dias depois, a televisão que a gente tinha lá para os idosos queimou. Então nós pegamos a televisão que o Sidney mandou para o Lar Bom Pastor e ele nem gosta muito que fala, sabe? Ele é super discreto, não gosta que eu não quero que meu nome fique aparecendo para não parecer que ele está fazendo... Mas eu acho que vale a pena a gente falar isso. Vale. São essas ações que quem não sabe agradecer o que recebe não merece o que pode vir, né? E a gente realmente vê muitas pessoas aí criticando o empresário e não sabe a luta todos os dias. Eu participo disso, da diretoria da empresa. A luta todos os dias para manter a empresa funcionando, para honrar os compromissos, os impostos. E se existe algum recurso público para essas instituições, vem de onde? Os impostos vêm das empresas, né? É claro que
né? Os colaboradores também pagam, mas a proporção maior, e se a gente vê a cidade de Cláudio tão próspera, gera emprego não só para Cláudio, mas para toda a região. A Zimec tem uma importância enorme sobre isso, em apoio aos empresários, em apoio às empresas, às indústrias. E se nós que somos da cidade começar a criticar e não for ajudar, nós temos que apoiar as empresas, sim. Nós temos que agradecer as empresas, o que elas fazem em prol da cidade. É claro que é um dos motivos que Cláudio é tão próspero, né? As instituições, o tanto de lar de idosos que tem aqui, a PAI funcionando como funciona, né? A explicação é que o povo de Cláudio é próspero, trabalhador e de pessoas corajosas, né? Então, assim, é só um exemplo esse caso da Secote, fora outros casos da Amapá também, que já esses dias um dos diretores esteve lá na instituição. E qual que é a necessidade de vocês aqui de armário? E quando passou 2 semanas estava cheio de armário lá, supriu todas as necessidades. Fora outras empresas recentemente, olha, nós vamos matar um boi aqui, vamos mandar um pouco de carne para vocês aí. E chegou lá um monte de carne que salvou o almoço de umas 2 semanas, sabe, Neizinho? Então, assim, é o conjunto de doações, de apoio, de colaborações. Show de bola, cara, show de bola. Mas isso tem que vir à tona. Isso aí incomoda algumas pessoas, mas é o que eu falo aqui. A gente não pode sentar aqui e chover no molhado. A gente tem que sentar aqui e trazer algo que vai melhorar, o que vai fazer sair do lugar, sair do papel, certo? Cara, quero te agradecer seu tempo aqui, tá? Vou abrir o microfone para você. Às vezes eu não te fiz alguma pergunta, às vezes você quer colocar alguma coisa que é importante, eu não trouxe. Eu sempre estudo tudo, mas a gente não consegue fazer tudo ali, certo? Muito obrigado, estamos aí abertos. Qualquer situação que você precisar falar, olha, a gente precisa de um espaço para isso e isso, cara, estamos à disposição. Eu sempre sou grato a Deus para colocar as pessoas certas no momento certo pra gente, sempre. E a Zimec, ela veio no momento que a gente estava ali já com o coração quebrantado, mas a gente não tinha financeiro para poder arcar com a despesa, certo? Então a Zimec, ela veio e entrou nisso, Deus colocou ela e usando a gente como ferramenta. E abre o microfone aí para você, cara. Neizinho, muito obrigado por esta oportunidade, né? Assim, eu acho que nesse momento a gente consegue lembrar de alguns nomes importantes, algumas pessoas. Mas se eu for citar todos os nomes aqui, eu acho que eu fico até meia-noite aqui tranquilo falando, Neizinho. Mas nós temos grandes parceiros da instituição, a Zimec, o trabalho que eles fazem, a diretoria da ONG Doando Amor, da Queima do Alho. Eu vejo o trabalho que o Bagrinho faz, junto com toda a equipe. Hoje o presidente João Paulo, né? A gestão anterior, o Emílio. Eu vejo a dedicação, o esforço, abre mão do tempo deles e sai pedindo em prol de outras pessoas. Eles não estão pedindo para eles, sabe? Um dia eu fiquei comovido numa reunião que o Bagrinho fez o ano passado, que ele, logo depois do evento, ele foi contando como se fosse um sonho que tinha acontecido, e quando ele, no meio do caminho, ele já estava chorando, né, Zinho? E eu fiquei pensando, como a gente construiu um amor tão grande por alguém, em prol de uma causa tão nobre, tão importante para a nossa cidade, porque hoje a gente, né, quando a gente está na meia-idade, você não lembra muito, nem imagina que vai ficar velho, né, Zinho? Verdade. Mas se a gente não quiser ficar velho, tem que morrer novo, né? Não é a nossa pretensão. Então a queima do alho é algo surreal na nossa cidade, é algo que, assim, nós temos que agradecer todos os dias, pedir muita saúde para os diretores da Queima do Alho, muita saúde para os empresários, muita saúde para a equipe da Zimec, para você, Neizinho, que abre essa oportunidade para a gente poder estar aqui, várias instituições. Não existe placa religiosa em ação social. Algumas pessoas já chegaram e falaram assim: Frederica, lá no asilo dos crentes recebe a nossa doação.
Eu fiquei pensando, como asilo de crente? Não entendi muito a pergunta, né? Nós temos 38 idosos, eu acho que 3 ou 4 no máximo que são cristãos, né? Que professam a fé cristã. Os outros, a maioria, são católicos. Os colaboradores nós temos, eu acho que 2 ou 3 que são cristãos, o restante, cristão eu falo evangélico, Sim. né? Os outros também são católicos, a gente acha que tem alguém que é espírita também. Então não existe uma placa de religião, de igreja para ação social, para o asilo, né? Que não é asilo que fala, é lar bom pastor. Ele não é da Assembleia de Deus, ele não é de nenhuma igreja evangélica, não é, mas ele é da cidade de Cláudio, da sociedade. Então, que todas as pessoas que queiram doar, que queiram ajudar, que queiram visitar, que queiram ir lá abraçar os idosos, né? As portas vão estar sempre muito abertas e a gente agradece cada um de vocês de coração, todos que já doaram, que eu, né, às vezes nem imagino que veio a sua doação. Tenha certeza, ela foi muito bem, está sendo muito bem usada, muito bem direcionada, e que a recompensa, quem sou eu para pagar vocês? Não vou conseguir pagar nunca, mas a recompensa vem de Deus. Muito obrigado a todos. Cara, show. Eu tô vendo suas palavras aqui. Uma vez eu fui dar uma palestra e aí eu peguei e falei, vamos assim, falei mais ou menos o que a gente tava conversando aqui. E eu falei, cara, olha só, se vocês que são funcionários, são colaboradores, se você coloca comida na sua mesa, se você paga a sua energia, a água, gasolina do seu carro, ou até financiamento, o que seja, o que for, é através da empresa. É através desse empresário que está trocando de caminhonete, está comprando lancha, está comprando isso, é através dele. Você está amaldiçoando a empresa. Você sabia que se você perder o serviço aqui e não arrumar em outro, tudo aquilo que você está pagando hoje, você não vai conseguir pagar? E aí, todo mundo silêncio. Eu falei, não, agora a galera vai entrar matando, né? Todo mundo silêncio. Eu falei, pois então por que se amaldiçoa tanto a empresa que você trabalha? Se você passa mais tempo dentro da empresa do que dentro da sua casa? Por que você tem tanta raiva do empresário? Você já parou para ver que quando você vai na Santa Casa e você está sendo atendida, alguma empresa está pagando aquilo ali? Ou você acha que isso cai tudo nas costas da prefeitura, que é o governo que banca tudo? Você já parou para pensar isso? Cara, mas foi um silêncio assim que eu não esperava. Eu esperava pancada, sabe? Mas é uma verdade que dói e ela tem que ser falada, certo? E esse momento que a gente tá, é isso, cara. É empresas, queima do alho é isso. Junta-se empresários ali e cada um vai doando um bezerro, doa um carro, doa isso. Quando é fé, a gente, o ano passado, bateu 1,5 milhão. Sim. Cara, é muito dinheiro para uma cidade que tem 35 mil habitantes. Divinópolis, se eu não me engano, conseguiu 300 e poucos mil. Sim. Olha só o que a gente está fazendo, entende? Sim. Então, realmente, tem que pedir a Deus que abençoe cada um deles mesmo. Bagrinho esteve aqui ontem, ele falou que a maior dificuldade deles é eles, entendeu? É eles. Ele falou, cara, eu saio para pedir. Eu falei, caraca, velho, você é presidente, você levantou bandeira, você criou um negócio, você sai para pedir. E quantas portas bate na sua cara? Sim. Cara, sim. É uns bastidores ali que eu acho que tem que vir à tona. Falar de idosos, é como eu comentei aqui, a criança de hoje é o jovem do amanhã é o idoso do futuro. Muitas vezes, igual o Frederico falou, a gente meia idade, ou a gente morre cedo e não fica idoso, ou a gente vai ficar idoso, né? Então por que a gente esqueceu uma pessoa? Por que a gente deixar ela de escanteio? E você sabia que a sabedoria de um idoso vale muito mais do que, às vezes, um diploma de uma pessoa? Às vezes o cara tem um diploma e ele não dá conta de fazer. E o idoso não tem diploma, mas ele tem a experiência, ele tem a vivência. Ele chega ali e faz o negócio acontecer. Então, isso aqui que a gente está fazendo não é status. Não é para bater em ninguém, não é para chamar a atenção do empresário, não é para pôr ele num pedestal, não, porque pedestal é só Jesus, certo? Então,
Isso aqui é para chamar a atenção, é para te mostrar que, cara, existe pessoas que precisam, existe aquela pessoa que hoje ela tá forte, mas daqui uns 10, 15, 30 anos, às vezes ela nem, como diz, você nem lembra dela mais. E aonde que ela vai estar? Num desses lar. Então, se a gente pode ajudar, ajuda hoje. Que seja R$10, R$20, R$30, que seja. E muita gente pode olhar para mim, eu já termino assim. Falar, e você tá doando? Sim. Eu tenho a condição que uma empresa grande tem? Não tem. Mas amanhã eu posso ter. Hoje a gente está num estúdio modesto, mas amanhã a gente pode estar num mega estúdio, porque o futuro pertence a Deus. Ele já vê isso. E a gente não. Então, entrego na mão de Deus. O que eu posso fazer hoje eu faço de coração. Se eu posso doar o meu tempo aqui, se eu posso doar a capacidade que a gente tem de colocar isso no ar do jeito que vocês precisam receber, a gente faz. Isso também é uma doação. O que a Zimec está fazendo é uma doação. O que essa parceria está sendo feita é uma doação. E se está indo para o ar desse jeito, em tempo recorde, que o povo não entende como a gente coloca essa velocidade, é porque Deus está na frente. E, cara, se Deus está na frente, amigo, acabou. Se você quer brigar, vai brigar com Deus, certo? Se você quer discutir, você vai discutir com Ele. Porque está entregue e, se Deus quiser, a gente vai terminar as 15 instituições e isso só é o começo. Frederico, muito obrigado. Que Deus te abençoe nessa caminhada aí e tamo junto. Leizinho, muito obrigado. Deus abençoe a todos também. 15, 30 anos, às vezes ela nem, como diz, você nem lembra dela mais. E aonde que ela vai estar? Num desses lar. Então, se a gente pode ajudar, ajuda hoje. Que seja R$10, R$20, R$30, que seja. E muita gente pode olhar para mim, eu já termino assim. Falar, e você tá doando? Sim. Eu tenho a condição que uma empresa grande tem? Não tem. Mas amanhã eu posso ter. Hoje a gente está num estúdio modesto. Mas amanhã a gente pode estar num mega estúdio. Porque o futuro pertence a Deus. Ele já vê isso. E a gente não. Então, entrego na mão de Deus. O que eu posso fazer hoje eu faço de coração. Se eu posso doar o meu tempo aqui, se eu posso doar a capacidade que a gente tem de colocar isso no ar do jeito que vocês precisam receber, a gente faz. Isso também é uma doação. O que a Zimec está fazendo é uma doação. O que essa parceria está sendo feita é uma doação. E se está indo para o ar desse jeito, em tempo recorde, que o povo não entende como a gente coloca essa velocidade, é porque Deus está na frente. E, cara, se Deus está na frente, amigo, acabou. Se você quer brigar, vai brigar com Deus, certo? Se você quer discutir, você vai discutir com Ele. Porque tá entregue e, se Deus quiser, a gente vai terminar as 15 instituições e isso só é o começo. Frederico, muito obrigado. Que Deus te abençoe nessa caminhada aí e tamo junto, amigo. Leizinho, muito obrigado. Deus abençoe a todos também.